Ele traduzia do inglês para o português e já ia pondo o roteiro do diálogo da peça para cada personagem. Você imagine o conhecimento dele, né? Ao insight, lixos, looks, 3Ds em HDs, sintonia que rasga o tempo e espaço, sincronia divina dos ciclos em constelação e laços mais indizíveis astros, rebeldia antagônica que adensa. E aqui estamos nesta urbis paulus, poderes do Espírito. Aí, provavelmente nessa altura, começa o Teca, que foi um grande sonho, a grande loucura do Horace Silva. Porque não tinha condição, nada de fazer um teatro aqui. E só tinha o Teatro Municipal, onde tinha baile, onde tinha conferências, onde tinha palestras. E que era um dos melhores teatros do interior. Um dos melhores. Com o famoso palco que se unia à plateia. E aí tinha grandes bailes. Meu baile de formatura foi ali. Então, quando ele fundou o Teca lá, ele estava realmente com em torno de uns 30, 32, e terminou o Teca, ele tinha 38. Quando tinha o teatro de arena, aquela semana para a cidade e para a região era o grande evento social, ir ao teatro. Eu assisti todas as peças de Wallace, todas, porque a gente ia, era no Teatro Municipal. Eu nunca fui oficialmente da equipe do Teca, mas eu tinha uma função que era a de divulgação, sabe, um assessor de imprensa. Aí uma época, lá na Secretaria de Cultura do Estado, quem foi trabalhar lá foi a Neide Veneziano. Neide é uma diretora de teatro, ela é de Santos, trabalha em São Paulo, trabalha há muitos anos, e ela se especializou em teatro de revista. O que mais me chamou a atenção nessa pesquisa toda é a questão da sensibilidade do Wallace. E o que dava... quer ir gravando? Depois... Já está gravando. Então vamos lá. Eu falei assim, olha, conversamos aqui com os professores, a gente aceitou essa sua proposta de tese, coloca isso no papel, faz tudo direitinho, mas tem uma condição sine qua non. É assim, nós vamos falar sobre uma companhia de teatro no interior de São Paulo. Não vamos falar do seu tio-avô. Então, bom. A cada reunião com a Neide eu ia mostrando como é que estava caminhando. E ela começou a ficar meio impaciente comigo, né? Pô, nós combinamos que isso aqui era uma tese sobre a companhia de teatro. Você só elogia o seu tio. Calma, você tem que ter uma visão muito asséptica com ele. Você não pode ficar achando que ele é... Mas eu tenho evitado isso, eu entendo, e eu tenho colocado o mais asséptico possível. Mas são depoimentos das pessoas, são coisas que estão escritas no jornal, que elogiavam a ele, né? Entendeu? E quando elogiava o artista, viu nisso a mão do Wallace por trás disso, quer dizer, todas as coisas, as referências dele, foram inventadas por mim. Foram coisas que eu tirei, ou de entrevistas, que até já tinha um monte de entrevistas. Ela foi ficando irritada comigo.
Mas aí eu, toda hora que eu olho pra cara dele, vem aquele negócio de 50 anos atrás, sabe? Aquela coisa de infância. É 2 moleques, tem toda a liberdade com ele. De falar, você não comia isso, você comia aquilo, você não gostava de tomate, ia na minha casa, ficava tirando tomate da comida, para almoçar. Então, a gente sabe muito sobre o outro, né? Os atores, eles diziam que o Wallace, ele vinha já com a escolha do texto, né, da peça. E ele também já escolhia os personagens. E o Wallace exigia muito e ficava muito chateado? Não, ele exigia, ele era muito sério e tal, mas não, ele não ficava, não sei. Aí a Neide começou a ouvir aquilo, aí ela foi ficando irritada comigo. E ela entrou na entrevista, né? Cidinha, você quer me dizer que o Wallace não gritava com você, Cidinha? Você quer me dizer isso? A Cidinha, a senhora, ele não gritava. Como? Você devia errar pra caramba, porque essa é uma peça difícil, são textos difíceis que falam, ele devia ficar irritado com você. Wallace? Não. Mas então ele ficava irritado com a não sei o quê? Não. Em uma dessas tarjas está escrito assim, ó, talento, sensibilidade, inteligência e um profundo conhecimento das pessoas davam ao Wallace Leal liderança e autoridade. Né? É um conceito tão atual, por exemplo, você tem livros hoje falando de liderança e distinguindo autoridade e poder. Né? O Wallace exercia a autoridade de quem serve, a autoridade de quem se preocupa com o outro, a autoridade de quem educa. Ele fez um negócio legal sobre o Teca. E o Loyola viu aquilo e falou, isso daqui pode ser um livro. Então foi o Loyola que foi para cima dele, convencer ele para que aquilo se tornasse um livro e deu as dicas de que um escritor deveria acrescentar nisso, naquilo. Ele ajudou muito, ele estava lá. Imagina, ele foi para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é a capital brasileira. Se apresentar com o Pascoal Carlos Magno, que era ministro da Cultura, lá no Teatro Glória, não é para qualquer um. Saiu crítica na manchete, fotos, pô, é muita exposição, né? Porque eu fiz teatro, ganhei prêmio, agora estou com um convite para dirigir cinema, mas eu fui fazer teatro, não foi por causa do teatro, não. Eu achava o diálogo na literatura brasileira muito ruim. Então eu quis conhecer o mecanismo do diálogo e o único meio que eu encontrei foi o teatro. Mas eu não me contentei de ler o teatro. Então, um amigo tinha ido para a Europa, eu mandei buscar um livro do Stanislavski e apliquei, fiz laboratório de teatro aqui em Araraquara, fizemos umas peças muito bacanas, várias peças de Tennessee Williams, Bernard Shaw. Eu ganhei esse prêmio de revelação da direção de teatro no Rio, dirigindo entremeses medievais de Cervantes que não eram apresentados há 300 anos. Então eu tive que estudar movimentos de jograis, aquelas coisas de feira medieval, aquela coisa toda, para fazer E nesse sentido eu fiquei conhecido na América praticamente toda, sabe? Eu fui muito bem sucedido nesse terreno de teatro. Eu não acho nenhum outro grupo de teatro que antecede o Teca. Então, 50 a gente tem Teca, e aí depois tem os diletantes que aparecem, que é o do grupo do Luiz Antônio, depois tem o Jatobá, tem o Tesque que convivia com o Jatobá, o Tesque ele tem 45 anos, então acho que o Ari cria o Tesque na década de 60, 64. Aí, talvez acho que seja essa época. Aí nós temos, que eu me lembre das antigas, aí vem o Polichinelo, né, do Márcio Pontes, depois tem o Burucutu, que não está mais em Araraquara, mas é um grupo que nasce em Araraquara, fica aqui consolidado por uns 20 anos e hoje está no litoral. Aí vem os grupos mais novos, o meu, que participou, que ficou ativo por uns 5, 6 anos, tem o da Marcela, que é o Gucci. Quando então eu venho para cá, para trabalhar com isso, com teatro, né? Eu monto o Avejão, aquela coisa toda, e o Wallace está parado. Quer
dizer, ele não estava fazendo mais nada com relação ao teatro. E eu chego fazendo todo um movimento de teatro em Araraquara. E isto para ele, o sorriso abriu aqui, que olha que maravilha. O Wallace teve esse grupo consolidado por quase uma década, sem dinheiro, tudo de doação de amigos que ia lá, tá bom, é o que você precisa do figurino, que não sei o que. E montavam, tipo, numa temporada 3 espetáculos ao mesmo tempo, que pra mim era... não tinha como você montar. Montar um espetáculo já é difícil, imagina eu montar 3 espetáculos de uma vez. Então, assim, quando a gente para olhar a obra do Teca, né, e aí desse diretor porreta que desbrava o Araraquara da década de 50, que se Araraquara ainda mantém traços conservadores até no século XXI, você imagina na década de 50? Chegou alguém que vai me substituir? Não foi o caso, né? Mas, entendeu? Então eu acho isso Que legal. ano que foi isso? Que você veio? Então, isso deve ter sido por volta de 75 para frente. Nem a minha idade eu sei direito de vez em quando. Eu faço questão de esquecer um pouco. Mas acho que foi com 13, 14 anos que eu ouço falar do Wallace pela primeira vez. Lá no Teatro do SESI, por meio do Álvaro. Quando o Álvaro faz um exercício sobre as pessoas que tinham relevância na memória afetiva da cidade sobre a linguagem artística do teatro. Então, e aí é quando eu tenho para mim, assim, alguns nomes que aparecem pela primeira vez. O Wallace, Luiz Antônio, Zé Celso e o Ariovaldo dos Santos. Ele tinha muitos amigos em teatro, isso eu lembro. Ele era muito amigo daquele rapaz que era um diretor de teatro que foi assassinado em São Paulo. Como é que ele chama? Luiz Antônio Martinez Correia? Isso. Eu lembro dele vindo na casa do Wallace. O Zé Celso é dessa época, mas ele não frequentava essa turma, porque o Zé era um pouco mais novo. E o Zé era um cara mais rebelde. Ele tinha outras atividades, etc. E o pai dele tinha uma atividade, ele era diretor do Duque de Caxias, do colégio. E eles tinham atividades lá, entendeu? E o Zé não se misturava com essa turma. Porque todo o grupo meu, nós fomos embora. O Zé Celso se tornou o que se tornou. Ele era do mesmo grupo, aliás, ele e o Zé Celso não ficavam muito. Meio um pouco por concorrência. Porque o Zé Celso eu reconheci que ele tinha talento e o Zé também queria ser, e o Zé Celso não fez teatro aqui e o Wallace fez. Então tinha uma pequena picuinha, como se diz. Era curioso. Mas de qualquer forma, o Zé Celso respeitava ele pela audácia que ele tinha. Ele falou, como é que faz isso em Araraquara? Porque eu conheci toda essa gente quando eu vim para cá, fui conhecendo. Que o Wallace queria que eu conhecesse, na verdade. Quem foi o que abriu a primeira porta? Foi o Wallace. Não tem como ser outra pessoa. Porque em registros, né, eu amo o arquivo histórico, vivo fuçando as coisas lá, eu não acho nenhum outro grupo de teatro que antecede o Teca. Ele tinha muito livro sobre teatro. Eu lembro lendo, ele tinha as paredes desse quartinho eram cobertas de livro, e eu lembro começando de uma ponta e indo em volta e voltando pelo outro lado, na próxima estante, e depois para esse lado. Foi muito, muito importante para mim e interessante esse período. Eu vejo que o artista ele é sempre muito suscetível às coisas. E ele tem toda uma sensibilidade. Então ele não vai conseguir ser um administrador, ele não tem essa visão de mercado, vamos assim chamar. Aí de repente tocou a campainha, eu fui atender, era o Paulo Altran. Olha, eu conversei com o Wallace, a gente está aqui, nós vamos montar uma peça do Sartre, Entre Quatro Paredes, do Sartre. E o Wallace falou, vai lá na casa da minha irmã, que ela tem muitos móveis lá, você vê o que você quer pegar lá para montar o cenário. Então eu vim aqui para escolher os móveis. E eu falei, bom, se o tio Wallace falou, pode entrar. Minha mãe não tá, mas pode entrar e escolher, né? Aí ele escolheu aquela peça que eu te mandei, que era aquela escrivaninha. E aí vinha
empresas teatrais, as companhias vinham aqui, eventualmente. Como você disse, veio, a Tônia veio. E o que uma noite que nos impressionou muito foi quando eles fizeram Entre Quatro Paredes, do Sartre, o Iclô, com o Paulo, a Tônia, Margarida Rey. E quando terminou, claro, nós puxados pelo Wallace, que ele era interessante, educado e sabia entrar, e começou a conversar no bastidor. Daí conversa vai e eles viram que o Wallace era um homem interessante, culto, e que nós não éramos doutos, assim, porque também a gente não dava o palpite. E aí a gente veio descendo, aí alguém falou, sabe, vamos jantar, não vamos jantar, não sei o quê. Não sei se foi a Tônia ou a Margarida Rey, não, vamos passear, olha, estava em deserto, vamos andar um pouco, olha que gostoso. E fomos andando e subindo a Rua 2, depois passamos a Rua 2. Não sei essa data, mas foi o início de uma grande ligação de todo mundo. Subimos até a Padaria Pérez, que não existe mais, hoje é um estacionamento. E a Padaria Pérez era da Iná Bittencourt, que foi da Unesp anos, não sei se está viva ainda, Inayá. E da Iná Bittencourt, que as duas gostavam da banda. E elas, quando perceberam, foram também. Aí entramos na padaria. Isso já era 1h. E estava saindo uma fornada de pão. A Tônia Praia, cheire. Eu quero um pedaço de pão. E fomos para a beira do forno. E já apareceu uma manteiga e tirava o pão do forno. E depois arranjaram um café. E ficou a conversação sobre o que é a cidade, o que é aquilo. E eles ficaram impressionados com o Wallace e com o Mário Barra. O Mário Barra, que era um homem bonito, um homem inteligente, um homem culto. Em saída, gostava de conversar, contar piadas, essas coisas todas. E a gente passou essa noite com eles. A escolha das peças, né? Ele escolheu para abrir uma peça muito difícil. Um texto muito difícil do Luigi Pirandello, chamado O Homem com a Flor na Boca. O Clodoaldo, recentemente, numa aula que ele deu para os alunos do Técnico Ator, ele conta dessa questão voltada dos espetáculos que tinha um outro mundo. Essa coisa que o Wallace tinha de mostrar os dois mundos, né? O mundo do espírito e o mundo do não espírito, né? Mas de uma forma de dois mundos amigos. Ele usa essa frase, né? Porque na verdade são dois mundos amigos que se complementam, que se ajudam, né? Então ele procurava montar textos que tinham essa conotação essa relação de amizade. Sempre é a figura do fantasma, o Pluft, o fantasminha. Ele traz a mulher do outro mundo. Então ele sempre faz essa correlação com o espiritismo indiretamente nos espetáculos que ele dirigia. E é interessante o Wallace escolher essa peça porque ele fala de morte. Imagina você começar uma companhia dessa falando de morte, né? Só que não a morte para baixo, não. A morte sublimando o ser humano. A morte botando esse ser humano para cima. A própria sobrinha, neta, Sinira, coloca o quanto que foi para ela transformador viver enquanto menina o fantasminha. Porque o Pluft, o fantasminha, foi a última peça que o tio Wallace montou. A construção do personagem vai exemplificar para a pessoa. Então, quando eu construo um personagem, não é simplesmente eu decorar uma fala e vou e interpreto essa fala. Não, o verdadeiro diretor, o verdadeiro estudante, ator, ele vai mergulhar na vida daquela personagem
vai sentir aquilo aquela criação, vai conhecer a fundo essa história e vai passar a ter uma experiência, como se fosse uma experiência daquela personagem. Então, a vivência, o contato com a personalidade daquela personagem sendo um start na personalidade do ator, do intérprete. Que muitas vezes quando o ator está chorando, ele está chorando mesmo. Tá chorando mesmo. Aí teve um festival de teatro em Porto Alegre e o Teca foi. E tinha que levar uma peça infantil e uma peça de adulto. Então ele levou A Margem da Vida, do Tennessee Williams, e levou o Pluft, o Fantasminha. Então eu fui, foi maravilhoso. Eu cheguei lá em Porto Alegre, eu era menina, tinha lá adolescente. Acho que eu e a Regina Duarte, nós éramos as menores as menininhas do festival. A Regina Duarte estava lá. A Regina também? Duarte estava, a Dina Sfati, o Plínio Marcos, e o tio Gerúndio e os fantasmas, eles comiam pastel de vento, isso eu lembro. Foi um espetáculo que encantou as crianças. Foi assim, foram 15 dias de apresentação e lotado, teatro lotado. Foi um sucesso assim absoluto. Você falou que você olhava ele como um pai, não? Eu falei que era irmão, que vocês moravam juntos, mas você falou que era mais um pai. Era né? mais Ele como mais pai, velho, era mais né? velho, era mais velho. E meus padrinhos eram bem mais velhos, né? Então, O Rafael e a Mineira, né? É. Então, era quase como avô, né? Mas E ele como papel pai. de pai. Foi um sucesso assim absoluto. E o tio Wallace, ele era uma pessoa, por exemplo, ele não só ensaiava, ele fazia o vestuário, ele que desenhava todas as roupas, ele que fazia o cenário. Ele estava sempre envolvido com artes, sempre assim. Tudo era com artes, tinha muita coisa. Eu era muito baguncenta, assim, e de vez em quando eu levava bronca porque eu estava mexendo em caixas de miçangas, caixas que eu ficava louca, com aquele brilho, com aquelas coisas, porque tinha muita coisa guardada, e eu catava para brincar, tudo aquilo lá, sabe? Então eu levava umas broncas, assim, mas era uma tentação, tinha muita coisa bonita. Que eles usavam no teatro. No teatro, Então estava tudo guardado lá. Ele era assim, um figurinista fantástico. Ele fez um monte de vestido de noiva em Araraquara. Desenhou. De vestido de debutante. Inclusive eu trouxe até umas fotos lá no meu carro. Porque eu não tenho esses vestidos, eu tinha esses vestidos. Porque a minha mãe guardava os vestidos. Aí chegou num ponto que eu não tinha mais condições de ficar carregando esses vestidos. Talvez eles até estejam no meu apartamento, eu vou olhar. Sim, porque eles tinham o ED, né? Todo muito aristocrático, né? O dele era um aristocrata, na verdade, né? E se casou com uma mulher também, né? De nome. E o estilo dele, na verdade, se você pegar aqueles estilos, aquelas saias longas, aquela coisa toda, me lembra muito os figurinos de Wallace que ele desenhava. Houve uma época da minha vida que eu desenhava, eu criava figurinos, e eu criei figurinos para um desfile da Bangu, e o Ribeiro Martins mandou gente 3 vezes, veio ele aqui em Araraquara atrás de mim, para ver se eu ia trabalhar com ele na Bangu, que ele achava que eu tinha um futuro enorme, mas eu não me interessei, não, eu não quis saber desse negócio. Se vestia só de cor diferente. Não sei se você reparou aquela foto minha de formatura. Ele tá com ele tá com um terno de veludo cotelê verde musgo. Quer dizer, ninguém usava isso. Ninguém usava uma coisa dessa, né? E no lugar da gravata, ele tá com um lenço de cetim estampado, amarrado assim. Então ele era bem exótico, né? Mas eu consegui com a minha irmã uma foto, por exemplo, da formatura do meu cunhado. E o vestido que ela usou foi desenhado pelo tio Wallace. E o vestido de debutante dela também foi
desenhado pelo tio Wallace. Então, tinha calça cor de laranja, rosa, vários tons. Então, eu achava aquilo a coisa mais linda. Aí eu punha tudo uns tonzinhos, sabe, junto. As coisas dele eram tudo organizadinho, que eu me esbaldava, assim, era uma coisa que eu gostava muito de arrumar. Então, o guarda-roupa dele era tudo arrumadinho. Tudo dele era arrumado, que eu ficava tomando conta dele. Era tudo assim, tinha muita coisa bonita. A forma como ele atuava no teatro, como diretor, como maquiador, como figurinista, roteirista, e tudo, e o cuidado que ele tinha com tudo. E ele usava pseudônimos, né? Pseudônimos. Para não ficar o nome dele muita coisa, ele ia pondo outros nomes. Isso. Então, quem fez o figurino era tal personalidade, era tal pessoa, né? São os heterônimos, né? Que era ele mesmo. As apresentações aqui em Araraquara foram maravilhosas. Foi um sucesso. Ah lá, Felipe Luiz é o pseudônimo do figurinista, que é ele. O Ari era, na década de 90, um dos diretores junto com a Marta Lupo. E aí o Ari fala assim, olha, a gente precisava, porque o Teatro Municipal já existia, mas haviam espetáculos que não comportavam no palco gigante que nós temos no Teatro Municipal, etc. Então a gente precisava de um teatro de bolso, para algumas produções mais amadoras, etc. E aí o Ari dá a ideia para Marta de criar o nosso teatro de bolso e homenagear o Wallace. E assim o fez. Não é maquiagem. Maquilagem. Maquilagem, não é maquiagem. Ele colocou em francês, John Brown. Também ele mesmo. Também. Ele mesmo. Deixa eu dar um retoquezinho aqui. Tá parecendo o Wallace, maquiador, cabeleireiro, com heterônimo. Foi como eu disse, o Teatro Municipal, ele fazia assim, era uma ferradura aqui. Lá tinha o palco, né? Levantava, fechava o teatro, punha aquele negócio redondo no meio que era a arena, tinha as entradas. Norte, tinha uma entradinha, sul, tinha outra, oeste e leste. Era um palco que você podia levantar, abaixar, entendeu? Era uma coisa maravilhosa. Ele tinha aquelas, como é que chama? As frisas. As frisas. Era lindíssimo. Foi quando começou o Teatro de Arena, em São Paulo. Com o José Renato, o Vianinha e Jean Francisco Guarnieri e tal. E um teatro revolucionário. E o Wallace falou, vamos fazer o Arena aqui. E ficava o palco no meio e a plateia sentava para assistir. Toda a estrutura interna do teatro é de madeira. E as duas estreias eram disputadas. As mulheres chegavam chiques, chegavam bonitas, chegava todo mundo de terno, gravata. Era um acontecimento social e ao mesmo tempo um acontecimento cultural. Porque quando eu cheguei, ele estava sempre envolvido assim, nessa luta de manter o teatro. Eles não se conformavam que ia demolir o teatro. Então eles estavam sempre envolvidos. Eu lembro dessa briga, assim, todo mundo, e ele fazendo campanha, sabe, para manter o teatro. Ele não se conformava. Quando ele é fechado, parece que aquilo foi como se fosse uma violência e as histórias, né, a tradição oral que nos chega é de que aquilo foi uma violência muito forte para o Wallace, que o levou, inclusive, para uma depressão e para uma parada de sequenciar o exercício cênico. Sim, isso foi muito triste para ele. Aliás, foi triste para a cidade, né? Onde se viu, você demoliu uma casa aquela. Teve repercussão no Brasil inteiro. Que era um teatro sólido, era um teatro lindo, com camarotes, frisas, tudo. Com uma acústica, um palco impressionante. Mas enfim, perdeu.
Porque num dos festivais das mostras de teatro que eu montava em Araraquara na minha época de Fundarte, eu convidei o Névio para ser um dos críticos da comissão julgadora do espetáculo. E o Névio, quando me conheceu, olha que maravilha, e o Wallace e tudo mais, reviu o Wallace, né? E o Névio fez parte. Ele disse que tinha aquelas espécies de catapulta, que era uma bola imensa de aço e que batia nas paredes e a parede não vinha abaixo, né? O Névio, me lembro muito bem do Névio. Curiosamente, que o teatro nasceu aí por 1911 por um grupo de empresários, a maioria italiano, que trouxeram o plano, trouxeram tudo e ergueram esse teatro. Projeto e doar a cidade. Quem derrubou o teatro? Um dos filhos do Lupo, Henrique Lupo, que criou a Lupo e que foi os que construíram o teatro. E nós nunca conseguimos perdoar isso. Aí está caindo, levou um ano para derrubar. Não estava caindo, era algumas jogadas que ninguém entendeu. E aí construíram aquele prédio. Horroroso. Batia aquela pedra, aquele negócio lá, e a parede estava ali intacta. Imagina, as paredes deviam ter 1 metro de grossura, né? Não ia saber que esse teatro recebia companhias de ópera da Itália, cara. Jean-Paul Sartre esteve ali com Simone de Beauvoir, gente. Ah, me poupe, né? Podia transformar num salão de baile. Então era uma coisa fantástica mesmo. Eu dancei muito lá, porque daí eles levantavam o piso e viravam um salão de baile. Eu não sei o que aconteceu, que eles quiseram demolir. E que o Rômulo alegou que ficava caro conservar, fazer. Mas é difícil falar, né? É uma cruz que o Lupo carrega, aquele que destruiu o teatro. E quem muito usou o nosso teatro municipal maravilhoso foi o Wallace, foi o Teca, né, que tinha inclusive a chave do teatro. Imagina o poder de ter a chave do teatro. Ele tinha a chave do teatro. Agora, o tio Wallace, ele ficou muito triste quando demoliram o teatro. Veio Sartre, Simone de Beauvoir, personalidades universais. Veio Jorge Amado, veio Cacilda, Tônia Carreiro. Em derradeiro, convidado como a última Bienal, José Augusto França. Salvem este teatro. Poderes do Espírito tem sido a minha lida, releitura e reunião entre o inscrito e o circunscrito, o além que consola e consolida, fogo, água e rito, logos dito, das cartas aos WhatsApps, função e fusão, prece e meditação, da visão ao insight, nichos, lixos, luxos, looks, 3Ds em HDs, sintonia que rasga o tempo e espaço, sincronia divina dos ciclos, em constelação e laços, sóis indizíveis astros, rebeldia antagônica que abença, e aqui estamos nesta urbis Paulus, entre correntes e mares de pensamentos, divino
braço, tics e tedes, solidões engarrafadas, megas, blasters e blues, Jetsons, gadgets, panóticos e sinóticos, entre id e ego, superego. Quanto grego não só, mas guaranis africanos, italianos, japoneses, armênios e bahias, rolezinhos e parklets, astúcias e primícias, fluxos, empatias, tudo junto. Ave Paulus, poderes do Espírito, ai, ai, ao insight, nichos, lixos, luxos, looks, 3Ds em HDs, sintonia que rasga o tempo e espaço, sincronia divina dos ciclos, em constelação e laços, sóis indizíveis astros, rebeldia antagônica que adensa. E aqui estamos nesta urbis Paulus, poder